Paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar nesse dia sobre uma mulher muito sábia, que teve a chance, a oportunidade de deixar sua casa de pé. A palavra do Senhor diz em Provérbios 14 que a mulher sábia edifica sua casa, a tola destrói com suas próprias mãos. Essa mulher se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 25, uma mulher chamada Abigail. Essa mulher, ela tomou a atitude de fazer aquilo que estava nas mãos do seu esposo. Mas é interessante ver que o Senhor colocou o homem como provedor da casa. Normal hoje também a mulher prover, suprir as necessidades de casa também. Mas o papel de deixar a casa de pé com sabedoria, o Senhor deu à mulher. Muitas situações a mulher consegue resolver, consegue contornar. A sábia. E essa mulher é casada com um homem muito ignorante chamado Nabal. E o significado do nome dele já é exatamente isso. Ele é prepotente, ignorante, um homem muito duro, difícil. Mas ali tinha uma mulher que ela confiava no Senhor e tinha sabedoria. A Bíblia diz que ela tinha bom entendimento. Versículo 3 do capítulo 25. Ela tinha bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras. Hoje é difícil juntar as duas coisas, a formosura com o entendimento. É possível se nós conhecermos a Deus, porque a palavra do Senhor diz em Provérbio 2, o 6 diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. O conhecimento e o entendimento quem dá é o Senhor, e a sabedoria também de como lidar com as situações. Então essa mulher, ela apressou-se a socorrer a casa dela, deixar a casa dela de pé. Davi, ele tinha, enquanto ele estava no campo, fugindo com os seus soldados da fúria do rei Saul, ele ajudou aos empregados de Nabal, o marido de Abigail. Ele ajudou ele no campo, não deixou que as feras comessem as ovelhas dele, cuidou, ajudou. Nada de mal aconteceu com eles, ficaram próximos, né? Teve ali aquela proteção no deserto, no campo, cuidando das ovelhas. E quando Davi se viu na necessidade de mantimento para ele e para os seus soldados, eram 600 homens, só que ele mandou um dos seus moços dizer a Nabal: olha, diz para ele que eu ajudei, que eu fiz isso, que agora nós estamos precisando. O que ele tem em mão, eu não quero o impossível, eu quero o que ele tem. Ele é um homem que tinha condições, a Bíblia diz que ele tinha condições, Nabal. E disse assim: pergunta aos teus moços, porque eles vão confirmar que nós não deixamos faltar nada. Ou seja, nós fizemos o bem, mas agora estamos precisando. E a Bíblia diz que aquele homem ignorante, ele disse assim: quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Vou pegar agora o que eu tenho e dar a quem eu não conheço? Ele foi falando que ele era perder tempo ele pegar as reses dele, os pães dele, a água e mandar para quem ele não conhecia, mesmo ouvindo dos seus empregados que ele tinha feito bem, né? Pode perguntar aos teus empregados que essa história procede. Ele não quis saber. E ali tinha uma mulher muito sábia, uma mulher temente a Deus, de formoso e bom entendimento, como a Bíblia diz, né? Uma mulher muito bonita. A Bíblia diz que um dos jovens, um dos empregados de Nabal, foi para ela, porque Deus sempre está levantando um. Talvez você seja até esse um ou essa uma que o Senhor está levantando ou quer levantar na sua casa. E tá faltando resistência. Tá tendo resistência, não tá faltando, tá tendo resistência em fazer o contrário de Abigail. Abigail, a Bíblia diz que ela se apressou quando soube da tragédia que estava para vir sobre a casa dela, porque infelizmente tem pessoas que esperam a casa cair para depois construir, espera as coisas ruins acontecer para depois se lamentar, né? Aquele provérbio que diz: não adianta chorar pelo leite derramado, vai só limpar agora, derramou, né? Então um dos empregados dela, da casa dela, disse: olha,
venho aí, tá vindo aí, a desgraça na tua casa tá determinado. Tá vindo aí os homens, Davi, ó, ele mandou pedir coisa ao nosso Senhor, mas ele é um homem muito difícil de conversar, um homem muito ignorante. Vê agora o que a senhora pode fazer, porque ele vem com tudo para destruir. Davi mandou seus soldados afiar as espadas, porque recebeu um não de Nabal. Davi disse, como é que pode ele me pagar o mal com o bem que eu fiz a ele? Agora ele vai ver. Se tiver um menino na casa, eu acabo, né? Eu mato, né? Eu destruo aquela casa. Mas ali, irmão, chegou aos ouvidos de uma mulher sábia. Chegou aos ouvidos de Abigail. E a Bíblia diz que ela não ficou parada não, irmãos. Ela se apressou. A Bíblia diz no versículo 18 que essa mulher se apressou. Ela tomou os mantimentos, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas, tanta coisa. Ela tinha, tudo que ela tinha estava nas condições do marido dela fazer. Só que o marido dela, por ignorância, não fez, mas louva a Deus, porque nessa casa tinha uma mulher sábia. E Abigail, ela foi um instrumento usado por Deus para deixar sua casa em pé, restaurada. A Bíblia diz que aquela mulher montou no jumentinho e disse aos empregados, vá na frente que eu vou por perto, eu vou de perto aqui seguindo vocês. A Bíblia diz que ela não contou nada para o marido, também ele não ia aceitar. Então tem coisas que nem é necessário você contar, se você sabe que é para o bem da sua casa, da sua família, você não precisa contar se o seu marido tiver as características de Nabal, porque assim existe muitos Nabal e existe também mulheres Nabal, também mulheres ignorantes, né? Sem entendimento nenhum. E a Bíblia diz que o conhecimento é o Senhor que dá, a sabedoria é o Senhor que dá. E como é que eu vou adquirir esse conhecimento e essa sabedoria? É aqui aos pés do Senhor. E aquela mulher, ela se apressou, se humilhou diante de Davi. Quando Davi já estava se aproximando, ela parou Davi no caminho e se humilhou para ele. Olha como a humilhação resolve. Deus não levantou aquele único dos empregados de Nabal, que ele não só tinha um. Deus não levantou um para ela ficar parada não, meus irmãos. Deus levantou um para ela tomar atitude. E aquela mulher, ela não ficou parada não, esperando a desgraça chegar na casa não. Ele não espera a desgraça chegar na sua casa, se apresse. Faça como Abigail, essa mulher tem muito para passar para nós. E a Bíblia diz que ela se humilhou, ela disse, transferiu a culpa do marido para ela. Mas quem está para se humilhar, irmão, não chega culpando ninguém. Quem está para se humilhar diante de Deus reconhece que poderia até ter feito algo mais, mas ela disse, olha, eu não vi quando um dos teus moços chegaram para falar com meu marido. Não deixe com que a dureza dele contamine seu coração. Meu marido é ignorante, meu marido é assim. Então não faça mal, não derrame sangue, né? Você não precisa disso. O Senhor dos céus, ele vai fazer casa firme para você. Ele vai providenciar o que você precisa. Aquela mulher foi lançando palavras de bênção na vida de Davi. E a Bíblia diz que Davi falou para ela desse jeito. Ela se inclinou para Davi, ela se prostou-se, o seu rosto diante de Davi se inclinou. Lançou-se aos pés dele e disse, Senhor meu, minha seja a transgressão, minha culpa. Deixa falar, pois, a tua serva aos teus ouvidos. Ouve a palavra da tua serva, humilhação. Aqui fala, irmãos, de humilhação. A gente não tem nada da parte de Deus sem se humilhar. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz aqui que essa mulher, falando a Davi, Davi falou assim... Então disse Abigail, bendito o Senhor Deus dos céus, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho, isso foi Davi dizendo para Abigail, bendito o teu conselho, bendita tu, que me estorvaste de vir, me impedisse de vir com sangue, e que minha mão não me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal. Se tu não apressares e não vieres ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem o mesmo menino. Ele disse, se tu não tivesse apressado, mulher, eu tinha destruído a tua casa. Então, mulher, a mensagem que o Senhor tem falado ao meu coração, essa palavra eu trouxe na igreja em 2020, numa determinada igreja em 2020. Então o Senhor, ele está falando com você nessa palavra. Apressa-te como essa mulher,
Corre para ajudar a tua casa, para deixar a tua casa de pé. Você também, homem, porque tem muitos homens também passando por situações como essa mulher. A Bíblia diz que Davi disse assim: sobe em paz para tua casa, vai em paz para tua casa. Mas aquela mulher, quando chegou em casa, ela viu que na sua casa estava acontecendo uma festa. O marido dela reuniu os amigos, parecia uma festa de reis. Reuniu os amigos, né, naquele banquete de cachaça mesmo, de vinho. E a Bíblia diz que ele estava muito alegre do vinho, estava embriagado. Mas aquela mulher, a Bíblia diz que ela não disse nenhuma palavra, nem grande nem pequena. Está escrito no versículo 36 do capítulo 25 de 1 Samuel. A Bíblia diz que ela não disse nenhuma palavra, nem pequena nem grande. Olha o equilíbrio dessa mulher. Primeiro ela teve a atitude de se apressar, ela mesma organizou. Saiu, se ausentou de casa, e esse marido que estava dando esse banquete para os amigos nem sentiu a falta dela, nem sentiu a ausência dela. Mas ela tinha uma família, ela prezou pela família dela, pela casa dela, né, pelo casamento dela. E a Bíblia diz que quando ela chegou, ela esperou no dia seguinte para falar para ele tudo o que ela tinha feito. E ela tinha impedido da desgraça chegar na casa dela. A Bíblia diz que ele ficou paralisado, como se dissesse assim: ia acontecendo uma tragédia na minha casa por minha causa. Mas eu acredito que aquele homem chegou a ver aquela mulher de outra forma. A Bíblia não diz que se ele xingou ela porque levou tantos alimentos para Davi. A Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia diz que ele ficou como se tivesse ficado surpreso, né? Reconhecendo que realmente ele tinha uma mulher sábia em casa. E a palavra do Senhor diz que 10 dias depois, o Senhor dos céus feriu a Nabal. Meu irmão, minha irmã, quando você faz a vontade de Deus, quando você age com prudência, o Senhor ele vai guerrear por você. Ela disse a Davi, o Senhor fará a casa firme ao meu Senhor, falando com ele, porque você, Davi, guerreia as guerras do Senhor. Quando você faz a vontade de Deus, está no centro da vontade de Deus, Deus vai operar, Deus vai fazer maravilhas na sua casa, na sua família. Deus abençoe sua vida. Hoje eu tenho dessa mulher, porque eu vivi experiência antes de ter o entendimento, a sabedoria que o Senhor hoje me dá pela sua palavra, e tive também a experiência já servindo a Deus, e a minha atitude foi sábia como a dessa mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a mensagem de hoje, o Dia Internacional da Mulher. Que você, mulher, se apresse em socorrer sua casa, se apresse como essa mulher. A Bíblia diz que ela apressou-se. Então, que o Senhor te abençoe. Aprenda um pouco com a Abigail. A Bíblia diz que ela não chegou em casa, ela não foi brigar não com o marido dela não. Ela tinha tudo para dizer, muito bonito, né? É típico da gente, né? Muito bonito. Eu trabalhando, quando chego em casa, tá desse jeito. Esse desmantelo na casa, você com seus amiguinhos, sujando tudo, bêbado. Ela não chegou, irmão. Ela livrou a casa dela de uma tragédia, de um desastre, porque Davi veio pronto, preparado para exterminar aquela casa. Davi disse: eu vou acabar com tudo que ele tem. Pode ter menino lá, eu acabo. Pode ter um menino, mas eu destruo tudo. Davi estava furioso, deixou a ingratidão de Nabal entrar no coração dele a ponto dele derramar sangue inocente. Mas o Senhor impediu, usando essa mulher sábia. Que o Senhor também venha usar a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em Cristo Jesus.